Pois é, família palmeirense. Você não imaginava que alguns minutos em campo poderiam mudar completamente o mercado da bola? Pois foi exatamente isso que aconteceu. O Palmeiras ainda alimentava a esperança de repatriar um velho conhecido da torcida. Mas uma decisão tomada pelo Botafogo pode ter encerrado essa possibilidade de uma vez por todas. E o detalhe é que tudo aconteceu diante dos olhos dos torcedores. Agora, a pergunta é, foi apenas coincidência ou uma estratégia muito bem calculada? O nome que movimentou os bastidores nas últimas semanas foi o de Danilo. Revelado pelo Palmeiras e campeão de praticamente tudo com a camisa alviverde, o volante sempre foi visto como um sonho para reforçar o elenco de Abel Ferreira. Sempre que seu nome aparecia no mercado, a torcida voltava a imaginar um possível retorno. Nos bastidores, rumores indicavam que havia interesse do Palmeiras em acompanhar a situação do jogador. Não era uma negociação simples, mas também não era considerada impossível. Afinal, o futebol muda rapidamente e oportunidades surgem quando menos se espera. Só que existia um detalhe importante no regulamento do Campeonato Brasileiro. E era justamente esse detalhe que definiria todo o futuro da negociação. Pela regra da competição, um atleta que ultrapassa o limite de partidas por um clube não pode defender outra equipe na mesma edição do Brasileirão. Ou seja, bastava mais uma participação para que qualquer transferência dentro da Série A se tornasse inviável. Foi então que chegou a partida do Botafogo. Durante o jogo, Danilo entrou em campo normalmente. Para muitos torcedores, parecia apenas mais uma substituição. Mas para quem acompanhava o mercado da bola, aquele momento tinha um peso enorme. Assim que entrou em campo, Danilo atingiu sua 13ª partida no Campeonato Brasileiro. Na prática, isso significa que ele não pode mais atuar por outro clube da Série A nesta edição da competição. Em questão de minutos, uma das especulações mais comentadas envolvendo o Palmeiras praticamente perdeu força. E foi aí que a repercussão começou. Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras lamentaram o desfecho da situação. Muitos acreditavam que Danilo seria uma peça importante para fortalecer o meio-campo na sequência da temporada. Ao mesmo tempo, a torcida do Botafogo comemorou. O clube carioca, inclusive, publicou uma provocação nas redes sociais após o volante atingir esse número de jogos, alimentando ainda mais a rivalidade recente entre as duas equipes. Essa publicação rapidamente viralizou. Os comentários ficaram divididos. De um lado, botafoguenses comemorando a permanência do jogador. Do outro, palmeirenses questionando se tudo isso fazia parte de uma estratégia para impedir qualquer investida do Verdão. É importante dizer que não há confirmação de que a escalação tenha sido feita com esse objetivo. O fato é que, com a entrada de Danilo, o regulamento passou a impedir uma eventual transferência para outro clube da Série A neste Brasileirão. Mesmo assim, a coincidência chamou bastante atenção, principalmente porque o interesse do Palmeiras já vinha sendo comentado há algum tempo. Agora surge outra pergunta. Como fica o planejamento de Abel Ferreira? Caso realmente existisse a expectativa de contar com Danilo nesta janela, o Palmeiras precisará buscar outras alternativas no mercado. Isso porque o elenco segue disputando competições importantes e reforços continuam sendo um assunto constante entre os torcedores. A diretoria ainda analisa oportunidades, mas uma coisa parece certa. Danilo deixa de ser uma opção para o Brasileirão deste ano. Isso não significa que um retorno esteja descartado para o futuro. Caso permaneça no Botafogo até o fim da temporada ou mude de clube em outro momento, uma negociação poderá voltar a acontecer em uma próxima janela. Mas para esta edição do Campeonato Brasileiro, o cenário mudou completamente. E talvez esse seja justamente o ponto que mais chamou a atenção. Não foi uma negociação milionária, não foi uma reunião de última hora, não foi uma proposta recusada. Foram apenas alguns minutos dentro de campo que alteraram completamente o destino de uma das especulações mais comentadas entre os torcedores do Palmeiras. É impressionante como detalhes do regulamento podem influenciar diretamente o mercado da bola. Enquanto muitos observam apenas gols e resultados, dirigentes e departamentos de futebol acompanham cada jogo também pensando nas consequências para futuras negociações. E desta vez, o regulamento falou mais alto. Agora resta saber quais serão os próximos passos da diretoria palmeirense. Será que o clube já trabalha com outro nome? Existe algum reforço sendo negociado em sigilo? Ou o Palmeiras acredita que o elenco atual é suficiente para brigar pelos títulos da temporada? Essas respostas devem aparecer nas próximas semanas. Enquanto isso, uma certeza já existe. Danilo não poderá vestir novamente a camisa do Palmeiras nesta edição do Campeonato Brasileiro. E aquela esperança que muitos torcedores ainda alimentavam acabou ficando para outra oportunidade. Mas no futebol, uma coisa nunca muda. Quando uma porta se fecha, outra costuma se abrir. E conhecendo a forma como o Palmeiras trabalha no mercado, dificilmente a diretoria ficará parada por muito tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Palmeiras realmente pretendia contratar Danilo nesta janela? Ou essa história nunca passou de especulação? E mais, qual volante você contrataria para reforçar o Verdão? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu vou ler as respostas e participar dessa discussão com vocês.